Você acha então que está tendo essa desforra, tem torcida, é uma guerra dos mundos. Isso Exatamente. no meio do povo, na vida cotidiana do cidadão, pode ser entendido. Mas quando isso chega ao judiciário, como é que fica? Exatamente, Silvio. E aí nós temos uma organização de poderes dentro da sociedade, onde cada poder tem o seu papel, né? Já diz a sabedoria popular, cada um no seu quadrado, né? Onde nós temos o executivo, que tem as suas prerrogativas, o legislativo, que tem as suas prerrogativas, e esses dois poderes, numa democracia, eles têm a característica de ser os poderes que têm essa conexão direta com o cidadão. Até porque o exercício desses poderes, ele é dado através de um mandato concedido pela população. E o terceiro poder, dentro dessa estrutura tripartite, que é o poder judiciário, ele tem uma feição técnica. E justamente por ter essa feição técnica, ele não tem ligação direta com o cidadão, mas ele tem uma ligação direta com a aplicação da lei, com a aplicação da Constituição. No caso do Supremo Tribunal Federal, é o guardião dessa Constituição, é a Corte Máxima. E no caso da estrutura inteira do Judiciário, de fazer com que se garanta a Constituição, que se garanta a aplicação da lei. Esse poder, que é um poder técnico, esse poder, ele não tem ligação direta com a população e ele tem que aplicar a lei, aplicar a legislação, independente dos reclamos da sociedade. E é justamente por isso que é um poder que o cidadão, para adentrar nesse poder, ele não disputa uma eleição, ele presta um concurso público, é algo técnico. Ele tem uma série de prerrogativas e de proteções que o permitem tomar uma decisão e essa decisão ser cumprida. É esse poder que é revestido de uma série de formalidades que é justamente para deixar claro para a sociedade, para transmitir através dessas solenidades, que esse poder é um poder que representa o poder efetivo do Estado, independente de quaisquer elementos políticos que estejam envolvidos. Quer dizer, Esse poder... Pode falar. Oi? Não. Doutor Cristiano, Claro. pegando essa linha de raciocínio, nós sabemos que o judiciário deveria ser imparcial, isento, buscar uma neutralidade que realmente a gente não consegue. Tem lá aquela diferença entre imparcialidade e neutralidade, mas nós sabemos que o poder judiciário, ele também é feito por pessoas que têm as suas aspirações e as suas convicções ideológicas. E isso, muitas vezes, acaba se desdobrando nas decisões. Pegando um gancho do que a Carol falou, doutor Cristiano, juiz pode ter um lado político, promotor pode ter um lado político? Pois é, aí essa situação é um tipo de questionamento que, em termos práticos, em termos concretos, ele é extremamente novo. Você imagina que se nós três aqui, nós três temos formação jurídica, né? Se nós três estivéssemos fazendo um diálogo, uma discussão como essa há 50 anos atrás, jamais esse seria um questionamento. E por que esse não seria um questionamento? Porque naquele momento histórico, a magistratura ela estava sim revestida dessa solenidade, do cumprimento técnico, do cumprimento formal da sua característica, da característica do seu poder. Nos últimos anos, nós passamos a ter uma humanização, entre aspas, vamos dizer assim, do juiz. O juiz, a gente passou a ter diversos exemplos onde o juiz passou a palpitar sobre tudo, a se manifestar sobre tudo, e aí, na esteira do que a Carol colocou, ele acaba colocando as suas posições, colocando as suas opiniões para além da aplicação da lei. Quando o cidadão ele vai fazer a aplicação da lei, ele tem que deixar de lado as suas paixões. E, tecnicamente, ele tem que estar revestido de um contexto técnico, de um conceito técnico, de uma análise técnica para tomar uma decisão
não com base nas suas convicções, mas com base na lei. E para isso, o judiciário ele tem uma série de estruturas do ponto de vista organizacional ou do ponto de vista da legislação processual, que é justamente para que os eventuais incorreções, os eventuais abusos possam ser corrigidos em sede de recurso ou de outros dispositivos legais que possam ser adotados. CNJ, agora, né? CNJ e outros. Agora, a partir do momento que um juiz vai às redes sociais se manifestar sobre tudo e sobre todos, a partir do momento em que um juiz veste uma capa de super-homem, não é a toga do juiz que torna todos iguais, mas veste a capa de super-homem, vai na Avenida Paulista e a população batendo palma para esse juiz ele deixa de ser isento. E a partir do momento que nós temos esse juiz, um ser político e um ser não isento, nós temos um desvirtuamento da organização da sociedade, da organização dividida em 3 poderes, e com isso você passa a ter uma predominância de um poder sobre o outro, o que nunca é bom para a sociedade. Doutor, o juiz não pode, né, ter o seu lado político, ele tem que ser imparcial, você acabou de dizer isso com outras palavras, mas o acusador também não, né, o denunciante, o papel do Ministério Público, correto? E na sua opinião, o Ministério Público não chega, até diante de tanto ativismo judicial, às vezes o Ministério Público está ficando no segundo plano e aí cai numa situação que uma hora ou outra chega no cidadão. Às vezes um lado aplaude porque está pegando o outro, né, pensando em 2 lados políticos, mas uma hora ou outra chega na porta da casa das pessoas. Não é isso? Exatamente. Eu estou colocando mais a figura do juiz porque é a figura de referência da estrutura do judiciário. Mas essa crítica, ela vale não apenas para os juízes, mas ela vale para promotores, ela vale para delegados de polícia, ela vale para advogados. E aí, Silvio e Carol, nós temos visto, e cada vez mais a gente vê isso, né? Muitas vezes o advogado, ele aparece, especialmente em alguns casos rumorosos, ele quer performar mais do que o cliente. Então você vê, às vezes, algumas posições, o advogado, às vezes, todo pavãozão, querendo aparecer mais que o cliente, a gente até fica com medo, fala, ei, meu Deus do céu, vai acabar gerando um dano para aquela pessoa. Então isso vale para advogados, isso vale para delegados de polícia, vale para promotores, no sentido de que, a partir do momento em que se permite que essa estrutura, que é uma estrutura técnica, que é uma estrutura que tem que falar com técnica, que tem que se manifestar dentro de uma linha técnica, que tem que se utilizar de instrumentos técnicos para a aplicação da lei. A partir do momento que essa estrutura sai da caixinha e passa a se politizar, aí você perde a crença na instituição, a crença nesse papel, no papel que essa instituição executa. E com isso você faz com que aquele tripé dos 3 poderes acabe ficando penso, acabe pendendo para um lado, o que faz com que a organização do Estado, no caso do Estado brasileiro, ela passe a ficar em desconformidade com o que foi construído constitucionalmente e ficar em desconformidade de uma forma que, se não hoje, amanhã vai atingir o cidadão. E aí nós temos hoje um exemplo extremamente claro com relação a isso. Se formos pegar os últimos 20 anos, aí, ó, esse milênio, do ano 2000 para cá, nós vamos lembrar, por exemplo, que no início do século, no início do milênio, o PT, a esquerda, né, de uma forma geral, provocava muito o ativismo dos promotores, o ativismo judicial, especialmente no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique sofreu muito com esse tipo de postura. Pois bem, depois nós tivemos o governo Lula. Nós tivemos depois o ocaso do governo Lula, que foi o quê? Que foi um ativismo judicial exacerbado através de uma série de práticas de ilegalidades que veio e que acabou gerando
prisões e condenações e tomada de poder e uma série de questões, onde naquele momento se deu poder demais para a Operação Lava Jato, para promotor Dallagnol, para juiz Moro, para fulano ou para Beltrano. Se colocava roupa de super-homem e ia levar a imagem de um juiz, de um promotor na Avenida Paulista. Naquele momento, e aí você vai pensar, poxa, acho que o presidente Lula, acho que o PT deve ter aprendido a lição, né? Então, o PT volta ao poder, volta com um discurso de paz, de amor e tudo mais. E quando se vê nessa retomada de poder, quando volta para o mandato de Lula III, nós vemos novamente uma prática, agora pode tudo, agora vale tudo contra o outro lado. Então nós temos aquele segmento mais à direita que aplaudiu a Lava Jato, sofrendo as consequências da falta de legalidade numa série de atividades. E nós temos aquele grupo que antes zelava pelas prerrogativas, pela legalidade, agora querendo botar fogo no parquinho. Então vejamos que nós não podemos deixar que essas paixões políticas extrapolem a noção de Estado, a noção de legalidade.